Ai, cheguei. Melhorar as coisas por aqui. Então vocês querem saber como eu conheci Jesus, né? Vou responder aqui pra vocês. Então eu já nasci no lar evangélico, os meus pais são evangélicos e praticamente toda a minha família é evangélica. E eu cresci no lar cristão. Minha mãe era a minha professora da escola dominical, ela cuidava do grupo das crianças e eu cresci ouvindo falar de Jesus. Eu não me lembro mais ou menos assim como foi assim, nossa, eu descobri quem é Jesus. Quem é Jesus, mamãe? Não me lembro dessas perguntas, porque Jesus sempre foi alguém presente na minha família. É como você cresce sabendo que seus pais são seus pais e seu avô é sua avó, entendeu? Sua avó é sua avó. Então é isso aí, você não sabe qual momento que você descobriu isso. Mas eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha muitos discos. Gente, eu tinha muitos discos de vinil, eu tô velha, cara. Eu lembro o dia que eu vi o CD pela primeira vez e eu fiquei impressionada, mas o assunto aqui é outro, né? E aí eu tinha muitos discos e eu amava ouvir os discos. E naquela época os louvores, eles tinham umas mensagens muito fortes. Inclusive para as crianças, não eram os louvores bestas como hoje, sabe? Não passa a mensagem direta para a criança alguns louvores. Era um louvor infantil que passava mensagem direta. Então eram mensagens evangelísticas para a criança, prestando atenção naqueles louvores e meditando em cada palavra. E cada vez mais eu ficando mais curiosa sobre tudo aquilo. Aí eu lembro que na minha época não tinha internet, não tinha como eu me distrair. Não era como hoje, que a gente tem vários meios de me distrair. Então o meio que eu mais me distraí era ouvindo um hino. E tinha uma capa de um disco lá em casa que tinha assim, uma nuvem com vários anjos e Jesus voltando. Aí eu lembro que eu ficava sentada na frente da porta lá de cima, que minha casa era de andar. E eu ficava olhando pro horizonte, que não tinha quase casas nenhuma ainda. E eu via as montanhas e o céu. Eu ficava, meu Deus, como eu queria que o Senhor voltasse agora. Eu ficava pedindo pra Deus voltar pra eu poder ver aquela imagem que eu via no disco. E eu ficava horas ali conversando com Jesus. Aí quando eu tinha por volta de 7, 8, 9, 10 anos, por aí, 5, 6, 7, 8 anos, meu pai ficou muito doente. Ele ficou desenganado pelos médicos. E aí ele sempre pedia pra gente orar por ele. E ali eu cria muito em Deus, eu ficava orando. E aquilo fez fortalecer a minha fé. E aí chegou um momento que eu tinha 10, 11 anos, porque meu pai levou muitos anos, né, nessa caminhada contra essa doença. E aí chegou um momento em que meu pai não ia muito pra igreja devido à debilidade, devido a estar debilitado por causa do problema. Ele trabalhava, a noite já estava bem cansado. E aí chegou um momento em que eu fui pra igreja sozinha. Então eu fui pra igreja sozinha porque eu precisava, eu sentia falta de ir, porque eu tinha levado um momento sempre que meus pais não iam. E aí eu ia sozinha. Eu ouvia a palavra de Deus e eu queria estar ali, eu gostava de estar ali. E eu tinha um propósito também por estar ali, que era orar pelo meu pai. E aí Deus curou meu pai. Deus curou. Meu pai estava desenganado do fígado e Deus deu um fígado novo, ele restituiu tudo. E aquilo foi assim o ápice pra minha fé. Daquele foi o pontapé pra a fé que eu tenho hoje, que vocês sempre perguntam, você tem tanta fé. Então foi a experiência maior na minha infância e que eu trouxe pra aquela vida toda, porque eu disse assim, se Deus reverter um quadro tão difícil, impossível, o resto, meu amor, é besteira. E aí ali foi o ápice. Olha que lindo, passarinho fazendo. E ali foi o ápice, assim. E na minha adolescência eu sempre ouvia as pessoas falando assim pra mim, você só vai pra igreja porque os seus pais te levam. E eu sabia, não, eu vou pra igreja porque eu não sei viver sem Jesus. E eu frequentava muitos os cultos, eu participava de todos os cultos da semana. E eu sempre ouvia gente falando assim, que o testemunho, eu ia pro mundo,
eu fui pro mundo e lá não prestou, e eu voltei pra igreja, eu coloquei no meu coração. Aí eu já sei que não presta, o povo vai e volta dizendo que não presta, então eu nunca vou. E eu nunca me desviei do evangelho, eu nunca me desviei. Então, durante a minha fraqueza espiritual na adolescência, a minha rebeldia, que eu sou uma pessoa comum como todos vocês, que eu queria ficar em casa assistindo Chiquititas, meu pai me obrigava a ir pra igreja, e eu acho certo. Ele dizia, não, eu vou pra igreja com sua mãe, vocês vão ficar fazendo o quê em casa? 2 crianças em casa, bora pra igreja. E a gente ia ali revoltada, batendo o pé, sem querer ir, mas a gente ia obrigada pelos meus pais e querendo ou não, lá eu ouvi a palavra de Deus, lá eu aprendi alguma coisa. Meu pai tinha as estratégias dele, minha mãe tinha as estratégias dela pra gente prestar atenção no culto. E aquilo foi, assim, também um fator crucial para eu permanecer no evangelho. Então, os pais, eles são um fator determinante na vida do filho em qualquer âmbito de suas vidas, não só o religioso, mas em qualquer âmbito da vida, os pais é um fator determinante de quem o filho será. E eu sempre agradeço a Deus por eu ter nascido num lar evangélico, por eu ter aprendido sobre a palavra dele, por eu ter criado essa maturidade espiritual, por meus pais não desistirem de nos empurrar para a igreja, porque depois que ele nos empurrou naquela adolescência, no momento difícil de rebeldia da adolescência, eu fui sozinha com as minhas próprias pernas e eu agradeço a Deus muito, porque os meus pais, eles não desistiram. Minha mãe, durante a escola, quando a gente ia almoçar, ela ficava ali, eu pegava a Bíblia, lia, falava, ensinava. Então, tudo que eu aprendi de Cristo, de Jesus, eu aprendi através de meus pais. Minha mãe, que foi minha professora da escola dominical e que ficava com a chatice na hora do almoço, lendo a Bíblia, martelando, ensinando o caminho certo, que você pode pensar que seu filho não está ouvindo, mas ele está ouvindo. E a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. E realmente, você pode até sair do caminho, mas aquilo estará plantado dentro de você, uma hora ou outra você vai voltar. Então eu falo pra você, não desistir dos seus filhos, não desistir da tua família, por mais que pareça que não está ouvindo, ele está ouvindo, aquela sementinha está sendo plantada, e em um momento você vai ver ele colhendo frutos. Hoje eu sou casada, hoje eu poderia não ir para a igreja porque eu tenho meu livre-arbítrio, mas eu continuo indo porque eu amo a Jesus, porque eu conheci Jesus de fato. E vocês sempre perguntaram, Lau, falando dessa fé, como é que você, tão nova, tem e tanta experiência, como é que você é assim e tal? Vocês sempre me perguntam essas coisas. E essa é a resposta para vocês. Foi assim que eu conheci Jesus. Essa é uma das histórias da minha experiência com a fé em Cristo. E se vocês querem saber mais coisas, deixe aqui embaixo nos comentários que eu posso estar contando mais histórias da minha vida pra vocês. Eu amei contar histórias da vida. Achei muito legal isso. E eu digo pra você, não existe caminho melhor. Eu posso escolher. E eu escolhi ficar. E eu escolhi ficar na casa do Pai. E eu escolhi Cristo porque eu amo Ele, Ele me preenche. E eu não consigo viver sem Jesus. Quando eu penso assim no meu coração, tudo que o mundo pode me oferecer, assim, toda a riqueza que o mundo poderia me dar, e eu ter que abrir mão de Cristo, eu disse, poxa, o vizinho começa a falar, né? Na hora que eu tô gravando. Peraí, amigo. Então, eu digo não, eu prefiro estar, porque nada preenche o vazio que a falta do Espírito Santo faz. Nada preenche o vazio que se Jesus sair daqui irá deixar. Nada preenche. E eu disse, eu não quero trocar. Eu não troco o Senhor por nada. Porque eu te amo, sabe? Eu amo você. Eu amo. Eu não poderia. Eu não saberia viver sem Cristo. Eu não saberia viver sem Cristo. Deus é lindo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Ai, gostei tanto, dá vontade de ficar aqui falando mais. Gostei de ficar aqui. Vai ser assim, ó. Vou gravar vários vídeos contando histórias da minha vida, vocês querem? Tá bom? Então, gente, não esquece de clicar muito em gostei, se inscrever no meu canal, vou desligar porque o vídeo começou a falar, né? Beijo, até o próximo domingo.